E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde. Tô rindo aqui, é porque a minha vizinha, uma senhora, ela que estava tentando gravar aqui, eu vai sim mesmo. Ela estava dando receita de bolo, de maçã, inclusive, e agora tá falando mal do Bolsonaro. Então, se vocês ouvirem, né, uma discussão aí no em fundo, então fica tranquilo que não é aqui não, é lá embaixo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, na verdade, onde paramos na aula anterior, tá? Então, desde logo, espero que vocês estejam bem, saudáveis, como sempre falo, vocês e seus familiares, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu espelhar aqui a tela, já peço desculpa aí pelo fundo aí, mas é inevitável, né, pessoal? Vamos lá. Seguinte, deixa eu espelhar aqui para a gente fazer aquela revisão. Então, vai vendo, ó, acompanha aqui comigo. Lá na aula passada, nós estávamos falando um pouco sobre o tráfico de influência, que se encontra lá no artigo 332 do Código Penal. Falamos aqui basicamente, ó, que o tráfico de influência é uma solicitação, uma exigência, uma cobrança ou obtenção para si ou para outrem de vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função. A pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário público. Então, veja, dentro desse delito do tráfico de influências, temos as condutas, né, que têm, obviamente, a necessidade do emprego de meio fraudulento e deve tratar-se também de funcionário público. Falamos que excluído qualquer uma dessas duas características, nós vamos ter lá o crime de estelionato, muito bem. E aí falamos sobre todas as particularidades, majorante, ação penal, pena, etc. E aí, professor? E aí vamos começar agora a matéria nova. Vamos falar de um dos delitos mais importantes que nós temos aqui na nossa disciplina de Penal 3. Infelizmente, bem popular, você já acompanha aí, né, pela própria nomenclatura, que é o crime de corrupção ativa. Corrupção ativa que se encontra lá no artigo 333 lá do Código Penal. Acompanha aí a ideia, ó, acompanha. Veja só, corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Veja, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então vai vendo, ó, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Note, pessoal, que por uma simples leitura do artigo 333 da corrupção ativa, você percebe que aqui o bem jurídico tutelado é a administração pública, especificamente falando a probidade e a moralidade administrativa. Tudo bem? Então veja, nesse caso, está sendo tutelado a probidade, não é isso, do serviço público, porque comete a corrupção ativa aquele que oferece ou promete uma vantagem devida ao funcionário público para que ele pratique, omita ou retarde um ato de ofício. Ah, professor, eu entendi aí, então, que a corrupção ativa, né, é o agente que oferece ou promete essa vantagem ao funcionário público. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, sabendo disso, me responda. Vamos lá. Quanto aos sujeitos da corrupção ativa, o sujeito ativo, não é isso? Quanto ao sujeito ativo, aquela pessoa que pratica a corrupção ativa. O sujeito ativo, ele é crime comum ou próprio? Muito bem. O sujeito ativo da corrupção ativa do 333 é crime comum, ou seja, o 333 ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então temos aqui um sujeito ativo comum, tá bom? Pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público, obviamente despido da função pública. Quer dizer, professor, que a corrupção ativa pode ser praticada por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público despido da sua função? Claro, afinal de contas, o funcionário público ele também é uma pessoa física normal, né? Veja, dessa ideia, se ele não estiver no uso das suas funções e ele oferece ou promete a vantagem a outro funcionário público, com certeza ele também será sujeito ativo. E aí, professor, sujeito passivo, nós temos o Estado. Olha a observação. Quanto ao sujeito passivo da corrupção ativa, nós temos o Estado. Mas, professor, volta lá no crime. Volta lá, pois não. Volta lá no crime. Aqui o senhor está me dizendo que o sujeito ativo
É comum, pode ser praticado qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público despido dessa função. E o sujeito passivo, para você estar dizendo que é o Estado, é. Mas eu posso colocar também o servidor público? Não. Não, 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 não. Veja, que o ato do agente oferecer ou prometer a vantagem a um funcionário público não torna do funcionário público vítima. A vítima é a administração pública como um todo, no dever de probidade. Beleza? Então, nós não podemos aqui colocar o funcionário público como sujeito passivo, embora seja ele que esteja lá, em tese, sendo corrompido, não é isso? Então, sujeito passivo, cuidado com essa observação, é o Estado. Vamos lá. A conduta. Vamos aqui observar novamente o crime e você vai me dizer agora com calma quais são os verbos ou os núcleos do tipo, já prestando atenção no momento futuro que nós vamos falar sobre a consumação. Então, vamos lá. Veja que o núcleo ou verbo do tipo é oferecer, prometer a vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, nós podemos perceber que os verbos ou núcleo do tipo são oferecer ou prometer aquela vantagem indevida a funcionário público. Então, a gente ele está oferecendo ou ele está prometendo aquela vantagem indevida. Aí é que vem a pegadinha. Até coloquei aqui essa perguntinha para você não se confundir. Olha só essa observação, ó. E se por um acaso o oferecimento ou a promessa da vantagem ocorre depois da realização do ato? O sujeito, ele pratica corrupção ativa? Repito, se por um acaso o oferecer, que é um núcleo ou verbo do tipo, se o oferecer ou prometer a vantagem ocorre depois da realização do ato. Primeiro, o funcionário público, ele realiza o ato, depois vem lá o particular e oferece e promete a vantagem. Será que o oferecimento, a promessa da vantagem, depois que o funcionário público praticou o ato, constitui o crime de corrupção ativa? Sim ou não? Não, não constitui. Olha só essa locução no próprio preceito primário. Ó, olha a locução, para determiná-lo. Para determiná-lo. Então veja que aqui nós podemos ter a corrupção ativa antecedente. Lembra dessa classificação quando nós falamos lá na corrupção passiva? Na corrupção passiva nós vimos que ela pode ser antecedente, pois a vantagem ela é entregue antes do fato delitivo, ou ela pode ser subsequente, quando a vantagem ela é entregue após. Aqui na corrupção ativa só é possível a modalidade antecedente, por causa da locução para determiná-lo. Então, quando você interpreta a locução para determiná-lo, você nota que o agente ele está oferecendo ou prometendo a vantagem a um funcionário público para ele praticar, omitir ou retardar. Se primeiro ele pratica, omite ou retarda ato de ofício e depois há o oferecimento, depois há a promessa, nós não vamos ter crime. Beleza? Isso? Então, só é possível a corrupção ativa antecedente. Cuidado com essa perguntinha. Próxima observação: as formas de praticar a conduta. Pessoal, a corrupção ativa ela é muito fácil, porque ele é chamado delito onímodo. Onímodo. Já trabalhamos com essa nomenclatura em alguns momentos anteriores, mas de logo você percebe que os delitos onímodos são aqueles delitos que podem ser praticados por vários modos executórios. Por exemplo, a corrupção ativa ela pode se dar por meio oral, por meio escrito, por meio gestual. Então, a corrupção ativa ele é um delito onímodo. Não é necessário ser praticado por apenas um modo, existe uma pluralidade de formas de execução desse crime. Repito, a corrupção ativa ela pode ser praticada por meio da fala, por meio de gestos, por meio de escrito, por meio de escrito. Então, esse oferecimento, essa promessa, pode ser realizada de diferentes modos. Beleza? Tranquilo? Próxima observação, ó. Interesse no benefício. Veja, será que o interessado necessariamente precisa ser a pessoa que está oferecendo ou prometendo a vantagem? Repito, será que o beneficiado pelo ato do servidor público precisa ser obrigatoriamente, necessariamente aquela pessoa que está oferecendo ou prometendo a vantagem? Não, não.
Veja que existe, pessoal, a possibilidade do benefício ele se dá para a pessoa que está oferecendo ou prometendo a vantagem, como para um terceiro, tá bom? Então veja que o fato do funcionário público praticar, omitir ou retardar ato de ofício não necessariamente precisa ser em benefício daquela pessoa que está prometendo ou oferecendo a vantagem. Tudo certo? Pode ser em razão de um terceiro. Ó, eu estou te oferecendo, funcionário, eu estou te prometendo para tu praticar um ato em benefício de outra pessoa. Configura corrupção ativa. Fácil, fácil. Então, o interesse do benefício, acompanha aqui no quadro, ó, o interesse do benefício ele pode ser para si ou para outrem. É necessária a bilateralidade? É que muita gente confunde quando vem com o senso comum acerca da corrupção ativa. É necessária a bilateralidade? Como assim, professor? Necessariamente quando alguém pratica uma corrupção ativa, há a corrupção passiva. Repito, obrigatoriamente, quando alguém pratica a corrupção ativa, existe a necessidade, a obrigatoriedade de falarmos em corrupção passiva? Não. Muito bem. Se você acertou, professor, vacilei, eu acho que eu não entendi bem, não acertei. Vai vendo, ó. Não existe a necessidade da bilateralidade, pessoal. Já já nós vamos dar uma olhada na consumação. E o crime ele acaba sendo consumado quando há o oferecimento ou a promessa. Não é necessário que o funcionário público ele receba aquela vantagem, entende? Então não há necessidade da bilateralidade. Tudo bem? Não há necessidade de obrigatoriamente ser praticada a corrupção ativa e após a corrupção passiva. Beleza? Isso? Então não há necessidade da bilateralidade. Tranquilo isso? Facinho? Vamos continuar. Então quer dizer que pode ser cometido de forma autônoma, né, professor? Exatamente, doutores. Exatamente. Meus caros, voluntariedade. Voluntariedade, nós podemos notar que o delito somente é praticado a título de dolo. Não é possível a modalidade culposa, não é isso? O agente, ele tem um elemento subjetivo específico. Ele tem que praticar um crime com uma intenção por trás da prática dos verbos ou núcleo do tipo. Então ele tem que oferecer ou prometer aquela vantagem sempre com um elemento subjetivo específico, com a intenção por trás do oferecimento ou da promessa da vantagem. Note que esse elemento subjetivo específico deve ser provado pelo Ministério Público. Qual é então, professor, o elemento subjetivo específico? Ó, dá uma olhada, me ajude a encontrar. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo, olha o elemento subjetivo específico, a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, aqui nós temos a finalidade objetiva do tipo penal, o elemento subjetivo do tipo penal, a motivação do agente que oferece ou que promete a vantagem. Então, aquele agente está oferecendo, está prometendo a vantagem para que o funcionário público pratique, se omita ou retarde um ato de ofício. Beleza isso? Beleza? Então, esse é um elemento subjetivo específico. Próximo ponto, consumação. Consumação fica fácil perceber que pelos núcleos ou verbos do tipo oferecer e prometer, a consumação se trata de um delito formal, não é isso? Basta que o agente ele pratique os núcleos oferecer ou prometer. Não é necessário que efetivamente o funcionário público ele pratique, se omita ou retarde aquele ato de ofício, e muito menos não é necessário que o funcionário público ele receba aquela vantagem. Beleza? Então, é um delito formal. Fácil, delito formal. Professor, e a tentativa? Ela é possível? Tranquilamente, sim. Obviamente, a depender do exemplo, se torna quase que impossível visualizar a tentativa. Mas podemos falar no exemplo de um escrito. O escrito é dado com a ordem de oferecer, e é o que é que acontece? Ele é interceptado, tá bom? Então, por meio escrito, é possível ter a tentativa. Ou posso dar outro exemplo. A corrupção ativa, ela pode se dar de forma direta ou indireta. Ouça bem o que estou dizendo. A corrupção ativa, ela pode se dar de forma direta ou indireta. Direta é quando o próprio agente vai lá e oferece e promete a vantagem ao funcionário público. Direta. E a indireta, professor,
A indireta é quando o agente ele se faz do oferecimento, ele faz a promessa por uma interposta pessoa. Então, indireta é quando o agente ele oferece, ele promete aquela vantagem ao funcionário público por meio de uma outra pessoa. Nesse caso, nós podemos ter a tentativa? Sim. Eu chego para o meu braço direito, para o meu agente de confiança e falo, ó, vai até aquele funcionário público e ofereça e prometa aquela vantagem. O agente vai na sua missão, porém, ele é interceptado durante o trajeto. Aí eu tenho uma tentativa. Beleza? Tranquilo? Anote principalmente essa segunda observação, da direta e indireta, porque isso não consta nos livros. Beleza? Os livros só falam quando é por meio escrito, né? Assim, então, cuidado, tá? Majorante da pena, majorante da pena, majorante da pena. Veja só, a pena é aumentada, parágrafo único, vamos lá, acompanhe. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Repito, a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário ele retarda, omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Rapaziada, veja bem, o parágrafo único confirma a nossa teoria de que o crime de corrupção ativa ele é um crime formal, porque se por um acaso, em razão da promessa, o funcionário público ele efetivamente retarda, omite, ele pratica o ato de ofício, nós vamos ter o quê? A causa de aumento de pena, tá bom? E se o ato for ilícito, professor? Se o ato for ilícito, veja, se o ato for ilícito, não entra aqui no parágrafo único, porque ele tem que omitir um ato de ofício ou infringindo o dever funcional, tá bom? A ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, tá bom? A ação penal ela é pública e incondicionada. Veja que a pena é de 2 a 12 anos e multa. Tranquilamente, nós podemos perceber que é uma infração de alto potencial ofensivo. Alto potencial ofensivo. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Não podia esquecer, como estou sempre falando, que nesse delito também é possível o ANPP, tá bom? O Acordo de Não Persecução Penal, que se encontra lá no artigo 28 a lá do Código de Processo Penal, artigo 28A, lá do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Última observação é para você não confundir os delitos de corrupção ativa com a corrupção ativa em transação comercial internacional e a corrupção ativa com a corrupção de perito, contador, tradutor ou intérprete. Então, repito, não confunda a corrupção ativa com o delito mais específico, que é a corrupção ativa em transação comercial internacional, 337B. E não confunda a corrupção ativa com a corrupção de perito, contador, tradutor ou intérprete lá do 343, tá bom? Também do Código Penal. Beleza? Fácil? Tranquilo, né? Corrupção ativa, só observar essas particularidades. E agora, professor, seguimos e vamos falar de outro delito super bacana, infelizmente também bem popular, né, pessoal? É o delito de descaminho, que se encontra lá no artigo 334 do Código Penal. Delito de descaminho, artigo 334 do Código Penal. Rapaziada, veja só, vamos dar uma olhada primeiro aqui no caput, ó. Descaminho. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Vamos dizer novamente, ó. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos e só. Como assim, professor? Veja, aqui você nota, até trouxe essa questão que no dia 26/6/2014 houve uma alteração no 334. Por quê? Porque até junho de 2014, simplesmente nós tínhamos o quê, professor? Tanto o delito de descaminho quanto o delito de contrabando estavam no mesmo tipo penal, no 334. A partir de 2014, com o surgimento dessa lei 13.008, houve uma cisão, uma divisão do delito de descaminho e contrabando. O descaminho continuou no 334, enquanto que o contrabando partiu para o 334A.
Bom que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Mas aí vendo, ó, dentro dessa ideia, cuidado, tá? Qual é o bem jurídico tutelado pelo crime de descaminho, professor? Ó, veja, que aqui, me ajude. Embora seja um crime contra a administração pública, tente achar um bem jurídico mais específico para esse crime. Porque ele fala o seguinte, ó, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadorias. Você nota que, além do bem jurídico tutelado ser a administração pública, existe também a tutela ao erário público, ao erário público. Por quê? Porque o agente que comete o descaminho, ele está deixando de pagar impostos no que diz respeito à entrada ou saída de mercadorias do país. Então, quando ele deixa de pagar imposto de entrada ou de saída de mercadorias do país, ele está elidindo, deixando de contribuir com o fisco. Então, nós podemos falar que outro bem jurídico tutelado por essa conduta também é o erário público. Então, além da administração, é o erário público, porque vai haver um prejuízo, não é isso? Quando a gente ele não paga. E aí, professor, sujeito ativo, o descaminho, né? Ele claramente pode ser praticado qualquer pessoa, então qualquer pessoa pode deixar de pagar o imposto de importação ou exportação quando entra ou sai do país com determinada mercadoria, tá bom? Então o crime ele é comum, não é necessário uma característica especial, só que aqui eu tenho uma perguntinha interessante. E se por um acaso, olha aqui a observação no quadro, ó. E se por um acaso o sujeito ativo também for um funcionário encarregado da fiscalização? Se por um acaso o funcionário público encarregado por aquela fiscalização, um funcionário público que é encarregado de simplesmente interromper, de barrar, de fiscalizar, né, isso de prevenir a entrada ou a saída de mercadorias sem o pagamento de tributos, pratica o crime. Então, minha pergunta é a seguinte: e se o funcionário público encarregado da fiscalização estiver atuando junto com o autor do descaminho? Aqui nós temos uma exceção pluralista à teoria monista, tá, rapaziada? Então, veja, se além do autor do descaminho estiver presente na conduta delitiva, o funcionário que é encarregado por essa fiscalização, nós vamos ter uma exceção pluralista à teoria monista, ou seja, embora os agentes estejam praticando a mesma conduta delitiva, vão responder por crimes diversos. Dá uma olhada aqui no artigo 318, ó, do Código Penal. Facilitação de contrabando ou descaminho. Então, esse 318 é o tipo penal que o funcionário público vai responder. Dá uma olhada, ó. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Repito, facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então você nota aqui, rapaziada, que simplesmente aquele funcionário público que faz vista grossa ou que está mal comunado com o autor do descaminho, dele sendo responsável por essa fiscalização, ele responde o funcionário pelo 318, enquanto que o sujeito responde pelo 334. Fechado isso? Conduta. A conduta, ela é bem tranquila, ó. Dá uma olhada. Iludir é um núcleo ou verbo do tipo deixar de pagar, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída de consumo de mercadoria. Como eu já havia dito, né? Simplesmente o agente ele deixa de pagar aqueles impostos de importação, de exportação, que devem ser pagos, né, em algumas hipóteses, quando o agente ele entra ou sai do país com algum tipo de mercadoria. Note que aqui existe uma dúvida doutrinária se é ou não aplicado a súmula vinculante número 24. Deixa eu colocar aqui para você e você vai me ajudar aqui. Ó. Deixa eu colocar. Súmula vinculante 24. Tá súmula vinculante número 24. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, nessa súmula vinculante. Ó. Presta atenção na tela. Olha só. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo. Então, não se tipifica crime material contra a ordem tributária
antes do lançamento definitivo. O que é que essa súmula vinculante número 24 quer dizer? Quer dizer assim, nos crimes contra a ordem tributária, para ocorrer o processo penal, é necessário que esses crimes passem antes por todo um procedimento administrativo. Então, eles vão passar por um procedimento administrativo, ao final sendo comprovado a dívida e a culpa do agente, aquele agente devedor vai ter seu nome incluído na dívida ativa da União, na dívida ativa da União. E aí, professor, depois que o nome do devedor, ao final do processo administrativo, é incluído na dívida ativa da União, é que nós podemos falar em processo penal. Entende isso? Então, para os delitos materiais, para os crimes materiais contra a ordem tributária, é necessário, segundo a súmula vinculante número 24, que aquele sujeito ele passe antes do processo penal por um processo administrativo. E aí, ao final do processo administrativo, sendo comprovado que ele realmente deve e liquidado o valor, quanto ele deve, o nome do sujeito vai ser incluso lá na dívida ativa da União. Depois que houver a inclusão do nome do devedor na dívida ativa da União, é que eu posso falar em processo penal. Ou seja, a súmula vinculante número 24 nos dá uma condição de procedibilidade. Repito, a súmula vinculante número 24 nos dá uma condição de procedibilidade. Tá bom? Então, eu não posso falar em crimes contra a ordem tributária material se antes não houver a inscrição na dívida ativa da União do devedor. O que é que ocorre? Veja que essa súmula vinculante, acompanha aqui, ó, como eu havia dito várias vezes, só é aplicada aos crimes materiais. E aí ficou essa dúvida na doutrina: será que aplica a súmula vinculante número 24 ao delito de descaminho? Pessoal, a corrente majoritária, inclusive por julgados no próprio STF, não. Tá bom? Tem alguns julgados no STJ que você até encontra essa aplicação. Mas, segundo o STF e a doutrina amplamente majoritária, não se aplica a súmula vinculante número 24 ao delito de descaminho. Por quê? Por uma simples razão. Não se aplica a súmula vinculante número 24 ao delito de descaminho, porque o delito de descaminho é um crime formal e não material. Então, veja, lá antecipando a questão da consumação, o crime ele se consuma no momento em que o agente ele passa pela alfândega, passou pela alfândega, deixando de pagar no todo ou em parte tributo de importação e exportação, pratica o crime. Não é necessário que ocorra o prejuízo efetivo à administração pública. Tudo certo isso? Por isso que o delito ele é formal. Passou pela alfândega, iludindo, deixando de pagar no todo ou em parte aquele tributo de importação e exportação, a consumação do delito. Não é necessário que haja a efetividade do dano à administração pública. Beleza? Tranquilo? Então não se aplica a súmula vinculante número 24 de maneira majoritária. Vamos lá. Princípio da insignificância. Rapaziada, aqui é o seguinte, né? Muitos dos senhores foram meus alunos lá em Pena 1, e aí lá na nossa disciplina de Pena 1 até havia chamado a atenção com relação a esse princípio da insignificância. Antes de 2017, nós tínhamos uma divergência. O STF ele aplicava as portarias 75 e 130 de 2012, que alterava a Lei 10.522, que diz que a execução fiscal não pode ocorrer nos delitos, né, contra a ordem tributária que não superem 20 mil. Então, veja que a portaria 75 e 130, acompanha aqui, ó, de 2012, colocou um teto para a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, o teto de 20 mil reais. Porém, o artigo 20 da Lei 10.522 trazia um teto mais baixo de 10 mil reais. E aí o STF e o STJ ficavam discutindo. O STF dizia que era possível aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária, inclusive de descaminho, quando o valor fosse até 20 mil reais. Já o STJ dizia que era possível aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária, inclusive o descaminho, quando esse teto fosse de 10 mil. Aí ficava discutindo, STF 20 mil, STJ 10 mil. E aí, professor? E aí que no final de 2017, o STJ acabou cedendo e igualou ao teto de 20 mil reais. Então, hoje, tanto para o STF quanto para o STJ, é considerado insignificante para fins desse caminho o valor que não ultrapassa 20 mil reais. Então, repito,
tanto o STF quanto o STJ hoje dizem que é considerado insignificante para fins desse caminho o valor que não ultrapassa R$ 20.000. R$ 20.000. Tudo certinho? Tranquilaço? Vamos lá. E se o denunciado, aqui é outra pergunta que fica fácil quando a gente já respondeu, né, pessoal? Os delitos anteriores, na verdade, se o denunciado pelo crime de descaminho fizer o pagamento integrado à dívida tributária, haverá extinção da punibilidade? Aquilo que eu estava dizendo, né, pessoal? O delito de descaminho não é material e ponto. Então, a partir do momento em que o agente passa pela alfândega, iludindo, né, deixando de pagar total ou parcialmente aquele tributo de importação ou exportação, consuma o delito. Então, mesmo que ele pague na integralidade, já foi consumado o delito. Não é isso? Tranquilo? Então, não extingue a punibilidade. Voluntariedade, nós podemos falar que o crime é praticado apenas a título de dolo, não é possível a modalidade culposa. Inclusive, essa é uma das excelentes linhas de defesa, né? Tentar comprovar que o agente ele foi imprudente a não anunciar os valores que deveriam ser pagos. A consumação, como eu havia dito, é um crime formal, beleza, beleza. Não é necessário a comprovação do prejuízo à administração pública. A tentativa ela é possível, sim, a tentativa ela é possível. Agora, uma observação de processo penal. Qual é o juízo competente para julgar o crime de descaminho? Normalmente o descaminho ele ocorre, né, pessoal, em portos, né, ou em aeroportos. E aí? E aí que de acordo com a súmula 151 do STJ, repito, de acordo com a súmula 151, 151 do STJ, o juiz competente para julgar o crime desse caminho é o juiz federal do lugar em que foi apreendido os objetos, tá bom? O lugar em que ele praticou o descaminho. Ou seja, o juiz federal do lugar em que aquele agente ele praticou o descaminho. Por exemplo, o sujeito ele vem lá dos Estados Unidos, vem para cá para Fortaleza. E aí, professor, no momento do aeroporto é constatado que ele deixou de pagar esses tributos de importação. Juiz federal daqui de Fortaleza. Súmula 151 do STJ. Súmula 151 do STJ. Juiz federal do local em que foi praticado o descaminho. Isso aí já caiu, inclusive, em OAB, tá, pessoal? Caiu, inclusive, em OAB, segunda fase de penal. E aí, professor, descaminho por assimilação são algumas outras modalidades que se encontram lá no parágrafo 1º, tá, pessoal? Então, o parágrafo 1º aqui é uma leitura simples, tá bom? Então, você faz em casa aí essa leitura. O parágrafo 1º ele traz algumas modalidades que se adequam ao crime de descaminho, né? E o parágrafo 2º ele traz outra cláusula de equiparação aqui, ó. Essa aqui é interessante. Equipara-se às atividades comerciais para fins desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência. Aqui a gente está falando de camelô, né? Daqueles vendedores fundo de quintal. Então, se uma pessoa vai lá e simplesmente importa mercadoria, né, ou compra uma mercadoria importada, sabendo que não foi pago o tributo, e vende em casa, e vende por meio do Instagram, e vende lá no fundo do quintal, ou é um camelô, pratica descaminho do mesmo modo. Caraca, professor, então eu acho que eu conheço algumas pessoas que praticam descaminho. Aí é você que está dizendo. Parágrafo 2º. Beleza? Para a gente finalizar, para que a gente possa finalizar, pena e ação penal. Vamos lá. Pena, detenção, reclusão, perdão, de 3 a 8 anos, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então aqui nós temos o que, pessoal? Nós temos aqui o delito de alto potencial ofensivo, tá bom? Então, rito ordinário, comum, somente é possível aqui, né, na possibilidade do exemplo, o acordo de não persecução penal, tá? O ANPP, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Então, por hoje foi só, tá, pessoal? Espero que tenha sido útil essa aula. Pô, professor, foi tranquilo hoje, os delitos super bacanas, super fáceis, é isso mesmo, pessoal, delitos super tranquilos, super fáceis, vamos continuar assim, beleza? Beleza? Então, espero que fique com Deus, no próximo encontro a gente, né, obviamente, se vê e fiquem em paz. Beijão, pessoal, tchau, tchau, até a próxima.